Olá, amigos da Pérola FM, novas canções, Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, deste sábado, dia 22 de fevereiro, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Bem no início do cristianismo, foram se formando comunidades por todo o Império Romano. Em Roma também havia uma comunidade florescente, e naquele tempo as comunidades se reuniam nas casas. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, se fala de um casal que reunia a comunidade em sua casa, Áquila e Prisca. O apóstolo Pedro, estando em Roma, participava das reuniões da comunidade, pregava, celebrava na casa deste casal, a casa da comunidade. Havia ali uma cadeira reservada ao apóstolo Pedro. Mesmo que ele não estivesse presente, todos, ao ver aquela cadeira, se recordavam dele. E sentado nela, Pedro ensinava aos irmãos a fé em Cristo. Esta cadeira, hoje muito enfeitada, está em um dos altares da Basílica de São Pedro, no Vaticano. É a Cátedra de São Pedro. Cátedra é a cadeira de quem ensina, a cadeira do mestre. Então, olhando para a cadeira de Pedro, lembramos o seu ministério de ensinar e testemunhar a fé em Jesus Cristo. Então, é oportuno recordar hoje o que o Concílio Vaticano II escreveu na Constituição Lumen Gentium. Jesus Cristo, pastor eterno, edificou a igreja, tendo enviado os apóstolos como ele fora enviado pelo Pai, e quis que os sucessores deles, os bispos, fossem pastores na sua igreja até o fim dos tempos. Mas, para que o mesmo episcopado fosse uno e indiviso, colocou o bem-aventurado Pedro à frente dos outros apóstolos, e nele instituiu o princípio e o fundamento perpétuo e visível da unidade de fé e comunhão. Então, a festa da Cátedra de Pedro celebra esse ministério de unidade, de fé e comunhão do apóstolo Pedro. E na palavra de hoje, Jesus fez uma pergunta muito séria aos discípulos: e vocês, o que dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu em nome do grupo: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogiou Pedro: foi o Pai que te disse isso, feliz és tu. Quem é o Filho, só o Pai sabe, e aquele a quem o Pai o revela. O que Pedro disse resume
a fé de todos os que encontraram Jesus e acolheram a sua palavra. Jesus é o enviado de Deus, é o prometido a Israel, o Messias. E mais, esse enviado, o Messias, é o Filho do Deus vivo. É uma confissão de fé na divindade de Jesus. Jesus é Deus com o seu Pai. Jesus ficou muito satisfeito com a resposta de Pedro, e é nessa fé que ele edifica a comunidade que dá continuidade ao seu ministério nesse mundo. Sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então, a fé confessada por Pedro é a pedra sobre a qual Jesus edifica a igreja. A pedra é também a pessoa de Pedro, o discípulo que confessou a fé em Jesus Messias, Filho de Deus. E nós também somos convidados a fazer essa confissão de fé. Cremos em Jesus, o Filho do Deus vivo, enviado pelo Pai para a nossa salvação. Jesus edificou a sua igreja sobre a rocha firme dessa fé confessada por Pedro. Então, é o dia de renovarmos a nossa confissão de fé em Jesus. Cremos em Cristo Jesus e o seguimos como discípulos e discípulas. Somos chamados a colocar o Cristo Jesus no centro da nossa vida. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso guia. Cremos nele e cremos na igreja que ele edificou sobre a fé de Pedro. Sejamos cada vez mais filhos amorosos do Deus vivo e obedientes aos ensinamentos do Filho Jesus.